Boa noite. Dizem que todo brasileiro é um técnico, mas a opinião de cada pessoa quase sempre está contaminada pelo amor incondicional ao seu time do coração. Agora, uma pergunta: jornalista ou radialista esportivo também é torcedor? Claro, mas para o público nem sempre é fácil descobrir de qual lado o comunicador está. E se não é assim, pelo menos deveria ser. A cobertura esportiva no Brasil é revestida de muita emoção. Principalmente no rádio, a transmissão de uma partida de futebol se enche de cores e movimento, ainda que esse veículo não mostre a imagem como na TV. O tempo passa, as tecnologias se renovam e o que não se dissocia da cobertura esportiva é a decepção quando os times locais estão mal e a empolgação quando se destacam em nível nacional. Para falar sobre esse tema, que é paixão nacional, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Haroldo Costa, narrador esportivo da Rádio Jornal. Seja bem-vindo ao programa, Haroldo. Prazer estar aqui com você, com os amigos da TV Universitária. Uma alegria estar aqui de novo no Opinião Pernambuco. E com certeza a gente vai fazer um programa bem movimentado, né? Legal. Não sei se a gente vai conseguir alcançar a velocidade de uma narração esportiva, né? Mas vamos lá. E temos também o Daniel Leal, que é jornalista esportivo do Diário de Pernambuco. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, boa noite, Valdir. É um prazer estar aqui nessa casa, né, formadora de tantos colegas de imprensa. Vamos tentar fazer um programa bacana aí hoje à noite. Bem, a primeira pergunta que a gente traz é para você, Haroldo, né? É fácil ser narrador esportivo tendo que conviver com tantas idiosincrasias, com tantas peculiaridades e gostos diferentes dos torcedores? Eu diria para você, Valdir, para os amigos aqui do Opinião Pernambuco, que é um desafio, né? Você trabalhar com a paixão das pessoas. Essa passionalidade que o futebol tem, né? Em especial o futebol, quando a gente fala de cobertura esportiva, sempre vai mais para o futebol. No caso do rádio, então, o carro-chefe é realmente o futebol. Mas há uma passionalidade muito grande do brasileiro, né? Com as suas camisas, as suas cores, e isso não é fácil de lidar, realmente. Tem gente que ainda faz aquela coisa da medição do tempo do gol, que você narra um gol mais vibrante para um time e para outro, mas o tempo vai passando e vai te dando essa tranquilidade para você lidar com isso. É impossível realmente você não falar de futebol e não falar com uma certa passionalidade. Mas eu sempre digo o seguinte, a isenção, né, a história de um profissional que trabalha na cobertura esportiva, essa isenção ela é construída ao longo do tempo, com o teu trabalho mesmo. Quando você consegue mostrar para as pessoas que você está ali cumprindo o seu dever, né, que é contar uma história. Você pode contar essa história de uma forma mais emocionante ou menos emocionante, a história pode ser alegre e pode ser triste, mas essa isenção, a história de um profissional, realmente de uma carreira, né, na cobertura esportiva, ela é baseada justamente naquilo que você passa para as pessoas de verdade mesmo. Estou aqui para contar uma história e muita gente entende dessa forma. Quem radicaliza um pouco, como você falou, quem usa muito essa passionalidade e às vezes ataca o profissional da cobertura esportiva, é porque às vezes ele fica meio cego, né, para tudo que está acontecendo ao redor. Para ele só existe o time dele, ele só tem um compromisso na vida, que é o compromisso com a camisa que ele torce. Então, quando ele sai desse compromisso, aí ele entende, começa a entender uma coisa mais ampla. Existem os profissionais, os jornalistas que contam essas histórias. Então, aí ele consegue ter uma opinião menos, digamos, contaminada. Mas o cara que é realmente um torcedor fervoroso da camisa, do clube dele, aí realmente é normal isso. E a gente sabe lidar isso com o tempo, consegue lidar melhor com isso. E no impresso, como se dá essa questão da passionalidade? É mais fácil ser isento no impresso, Daniel? Talvez sim, Valdir, porque como a gente não, antigamente, há até alguns anos antes das redes sociais, a gente não tinha os nossos rostos tão expostos para a torcida, então a gente por muitas vezes passava despercebido em meio aos torcedores. Hoje, com o incremento das redes sociais, não. A gente está realmente em interação constante com a torcida, né? Via Twitter, muitas vezes via Facebook, mas sobretudo Twitter, que é uma ferramenta que hoje é o carro-chefe do jornalismo esportivo local e diria nacional, né? Hoje é um meio de interação gigantesco. Então a gente está o tempo todo passando informação para o torcedor via internet, porque hoje os jornais eles estão se reciclando, então a gente trabalha paralelamente com o jornalismo impresso, né, que é o papel, e o online, que é o site, e para a gente poder vender a notícia na internet, o principal meio se tornou as redes sociais. Então,
para a gente poder vender o nosso peixe, a gente passou a ter que se fazer valer das redes e passar a interagir mais. Então, de certa forma, essa questão da passionalidade, o que antes a gente tinha um escudo protetor do jornal, né, de um certo distanciamento, porque a gente era simplesmente um nome, né, escrito no jornal. Hoje a gente é um nome e um rosto, e muitas vezes um vídeo também, porque essa questão da interação midiática, a gente bota a cara na TV, faz vídeo, então a gente acaba tendo também uma consequência. Eu diria que não tão grande quanto a rádio, porque rádio é tradicionalíssimo, né? Ainda mais uma pessoa como Haroldo, da Rádio Jornal, uma rádio super forte no Brasil inteiro. Ele realmente deve sofrer mais, mas a gente, hoje em dia, tem o nosso quê também de sofrer com essa personalidade que a gente trata com muita normalidade. E ele inseriu aí no debate, Valdir, essa coisa da internet, né? Que não dá para você fugir muito. Ela potencializou a opinião de quem estava do outro lado. Né? Isso, inclusive, nos estudos de comunicação, a gente sabe muito bem disso, né? Saiu aquela figura do emissor, receptor, um emite, o outro recebe e fica nisso. Você tem agora essa confluência muito maior, né? O cara que está ali do outro lado, ele quer interagir também, ele quer debater com você também, ele quer deixar uma opinião, ele se insere no debate. Então, aí aparecem os caras mais, né, aqueles mais exagerados, que aí mexeu com a camisa dele, mexeu com o time dele, mexeu com o jogador que ele gosta. A cobrança é A bem cobrança maior, é maior, mas essa receptividade, né, realmente do telespectador, né, do ouvinte, do cara que lê o jornal, do leitor, então ela passou a ser muito maior agora com essa interação. Agora você tem muito mais interação e é preciso saber lidar com isso. Haroldo, quando você estava dando a sua primeira resposta, eu estava aqui me reportando um pouco às cidades do interior, que algumas delas têm apenas um grande time, né? Que é considerado para aquela população um grande time. É o caso de Salgueiro, por exemplo, né? Belo Jardim, enfim, nós temos vários exemplos assim. Nesse caso, a gente observa que os narradores esportivos, os comentaristas, eles assumem de fato essa passionalidade, né? Então, o nosso time é esse, a gente vai levantar essa bandeira e pronto, é uma coisa bem assumida. Esse caso é diferente do teu caso. No caso, você, para Pernambuco, você tem que representar os interesses aqui do Náutico, do Santa, do Sport. E me parece também que essa aproximação dos comunicadores com os times da capital coloca esses times do interior como sendo, de certa forma, rivais. Não é? É isso ou não é? Eu estou enganado. Não, tem sentido o que você está falando. A verdade é que o rádio ainda é um veículo regional, né? Ele não está preocupado, nesse caso, né? O narrador esportivo, quem está comunicando no rádio, transmitindo um jogo, não está preocupado com ter essa imparcialidade total. Ele está, por exemplo, quando eu estou transmitindo o jogo, eu estou transmitindo pela Rádio Jornal de Pernambuco. Então, tendo realmente um confronto de um clube pernambucano, e aí seja qualquer camisa, né? Até Salgueiro, já narrei inclusive Salgueiro subindo para a Série B, com outro estado, aí você assume. Aí muda, né? Agora, realmente, no interior, aí a gente tem um desafio muito grande, porque, por exemplo, no caso de Caruaru, o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação tem uma emissora lá, então eu transmito o jogo para Recife e para Caruaru, aí eu não posso... Eu estou sempre ali em cima no fio da navalha, Seja né? Porto, Central... Não posso ser só o clube da capital, não. Tem que ter lá o respeito e também a imparcialidade com o clube interiorano. O gol de lá pode durar tanto quanto o gol daqui? Eu acho que sim, pode. Até já fiz. Inclusive, recentemente, nessa fase final agora do Central, chegando a decidir o campeonato, fiz com o Salgueiro, inclusive. Tem um jogo muito famoso que o Salgueiro eliminou o Sport na Arena. Na reta final do Campeonato 2015. Pernambucano, 2015, né? Isso, exato. E eu narrei o gol do Salgueiro com muita vibração, era um momento histórico. O Salgueiro estava indo para a final do campeonato e estava eliminando o Sport dentro da arena. E eu fiz um gol, e no outro dia as pessoas começaram a dizer, poxa, mas você estava torcendo para o Salgueiro? Eu digo, não, eu não estava torcendo para o Salgueiro, mas aquilo ali era um fato histórico, então exigia uma vibração. Eu tento fazer realmente o gol do mesmo tamanho, da mesma forma, nos clubes interioranos. Agora, quando é o confronto realmente do estado, do Nordeste, ou Pernambuco Sudeste, Pernambuco Sul, aí você, evidentemente, se exalta com o clube local
e diminuir um pouco essa vibração com o clube de fora. Né? Muitas vezes a imprensa acaba jogando, consciente ou inconscientemente, a torcida contra um jogador ou contra um técnico, contra um presidente de clube, né? Ou seja, todo tipo de situação acontece por aí. Essa imprensa, ela tem realmente esse poder de derrubar jogador, técnico, ou seja lá quem fizer parte do staff? Daniel. Veja só, Valdir, tem. Na minha opinião, sim, tem, mas tem que se ter um compromisso muito grande com o jornalismo, com a busca pela apuração da verdade. A gente, quando está trabalhando, quando veste a camisa do jornal, eu sou funcionário do Diário de Pernambuco, a partir do momento que eu boto meu crachá, que eu passo a apurar a notícia, eu não tenho meu clube, eu não tenho um amigo, eu não tenho compromisso com mais ninguém, a não ser com a verdade. Então, assim, se aquela notícia ela vai trazer consequências positivas, que é muito mais saboroso de você contar uma história que vai trazer, que vai florear, que vai trazer flores para a vida de alguém. É muito bacana você contar uma história positiva. Mas, por outro lado, se ela vai trazer uma verdade que vai machucar alguém, que vai trazer uma repercussão negativa, infelizmente, essa verdade, se o jornalista ele passa a ter conhecimento e publica ela de acordo com os fatos verídicos, realmente é uma consequência, simplesmente, da apuração. Agora tem que ter uma apuração realmente coerente, a fundo, para você não errar, né? Uhum. Quer falar também sobre isso? É interessante o que ele está falando. Você não pode ter ódios nem amores. Né? Eu não posso simplesmente me identificar com o jogador, né? Tenho um gosto por aquele jogador e quando aquele jogador atua mal, você não critica. Você tem que criticá-lo. Né? Mas você também não pode ter a crítica sistemática. Né? Eu não gosto de tal profissional, eu não gosto da postura do treinador X, e aí, quando ele erra, aí eu, como se dizia antigamente, carrego nas tintas, né? Dizia lá no jornal. E aí eu carrego na crítica. Não pode. O torcedor vai identificar isso, né? Vai notar que você não está agindo de uma forma correta. Mas, respondendo diretamente à tua pergunta, tem esse poder sim, porque a crítica, né, para o time mal escalado, para o resultado ruim, né, para o time que não funciona, né, acaba influindo realmente no torcedor. O torcedor ele segue o que você está falando. Então você tem nomes tradicionais do rádio, gente que vê muito futebol. Né, quem está ouvindo, quem está do outro lado, sabe que a gente acompanha tudo. Né, que a gente vê muito mais do que ele. Ele vê o time dele, mas a gente vê todos os jogos, a gente vê praticamente tudo. Ver todo é uma força de expressão, mas a gente vê muita coisa. Então, quando a gente faz uma crítica, o torcedor se identifica. Pô, se eles estão criticando é porque está tudo errado aí. Então, tem o poder de derrubar, sim. Pode até derrubar um técnico, mas isso não pode ser levado em consideração que você esteja com vontade de derrubar um técnico. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico da história. Até mesmo porque a imprensa não tem vontade de derrubar, ela só faz o relato. Né? A gente muitas vezes a gente acaba ganhando o inimigo de graça, porque uma pessoa que vai te olhar com o nariz torto, assim, vai fazer cara feia para você de graça, assim, porque você fez uma matéria, uma reportagem que acabou mexendo com o brilho dela, com o ego dela. Acontece, mas é o compromisso com a verdade, né? A gente passa 4 anos na faculdade, a gente acaba indo dia a dia, construindo uma credibilidade, atrai pessoas que passam a te ver com confiança, a te ler, vendo o teu nome como um sinônimo de algo que é real, que passa a verdade. Então, assim, você tem que ter esse compromisso com o teu leitor, com o ouvinte, com a pessoa que está te assistindo em casa. É bem por aí. Você quer ver um exemplo, Valdir? Cook. Posso até citar um exemplo aqui para os amigos do Opinião Pernambuco. Cook foi um grande ídolo do Náutico, né? No início dos anos 2000, tirou o Náutico da fila, o Náutico até saiu agora, mas lá em 2000 estava na baixa, 3ª divisão. E aí vem o Cook, que era aquele atacante, né, que se identificou até um pouco mais com o Bizu lá atrás, aquele homem-gol, né? Ainda mais atrás o Bita, né, que eram os jogadores que se identificavam com o gol. E o Cook é um grande ídolo, né, do Clube Náutico Capibaribe. Mas no final da carreira, ele foi caindo tecnicamente. E aí, como você vai criticar um ídolo? Mas aí você tem que ter o ouvinte quer de você a verdade. Então a verdade é você dizer para ele, ó, aquele Cook que você viu, que você vibrou, que você ficou feliz, não está mais do mesmo jeito. Então, você saber realmente a hora de elogiar, e ele foi muito elogiado nos grandes momentos,
mas quando ele caiu tecnicamente, a gente tinha que criticá-lo. E é isso que deixa a imprensa isenta, né? Quem critica a imprensa ela critica. E quem critica a imprensa, certamente é o próprio torcedor, né, que faz essa crítica. E como monitorar essa crítica? Hoje, com o advento das redes sociais, né, da internet, pode ficar bem mais fácil você conseguir perceber essa interação. A crítica... E eu quero ver na rádio também, viu? Na rádio, como é que isso está acontecendo? A gente vai só depender lá mas das a rádio usa a informações internet dos também. tracinhos do Ibope. A rádio não esquece, não. Ou tem que recorrer hoje à internet para poder fazer essa mensuração. Vou começar com o Daniel. Vamos lá. É importante salientar que a gente não vive só de crítica, né? A interação com o torcedor via rede social, ela é muito importante porque ela muitas vezes se torna construtiva também. O torcedor ele te alerta, ele te mostra dados que você procurava e não sabia. Esculhamba mesmo, Esculhamba né? também, muitas vezes, mas faz parte, a gente tem que saber lidar. Mas muitas vezes ele aponta um erro de digitação que estava na tua matéria e tu não tinha visto. Ele é um cara que colabora contigo, ele está no dia a dia, ele te encontra na rua, fala contigo, te parabeniza, te dá um toque por algo que tu escreveu e que ele não gostou. Então, há uma interação saudável. Agora, a crítica, ela tem que ser vista pelos jornalistas, não só o esportivo. Para mim, na verdade, nem existe jornalista esportivo. Para mim, existe o jornalista que trabalha com esporte. Eu sou jornalista, hoje eu trabalho no caderno de esporte. Mas o jornalismo esportivo, ele requer essa sensibilidade de você lidar com a paixão, né, do próximo. Porque futebol é aquele negócio, como você bem disse na abertura do programa. Todo mundo entende um pouco, todo mundo é um pouco técnico. Então, você tem que saber lidar com a opinião do teu leitor, saber lidar com o sentimento dele, que muitas vezes é realmente arranhado quando tu dá uma notícia em que vai de encontro ao desejo, à benesse do clube dele. Então é bem por aí, sabe? E a vez do Haroldo responder fica para o próximo bloco. A gente só lembra você que para participar do programa com perguntas ou dando a sua opinião, o WhatsApp é 81 988 30 7098. Até já.